Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique. Eu vou falar para vocês hoje sobre reino animal aves. Uma síntese bem elaborada para vocês que estão com alguma dificuldade, conteúdo, certo? E o assunto sim é relacionado ao segundo ano do ensino médio. Bem, aqui nessas imagens vocês podem observar o seguinte: temos diversas espécies de aves, certo? Aqui vocês podem observar, aqui vocês podem observar um falcão, aqui um flamingo, aqui um papagaio, uma gaivota e um urubu, certo? Mas, professor, o que que eles têm de comum? Não. Primeiramente, o que que eles têm de diferentes? A gente observa o seguinte, que eles têm diferente. Os bicos, certo? À primeira vista, eles têm os bicos de diferença, certo? E a coloração, suas penas também. Mas a gente vai observar o seguinte. Professor, o senhor falou que eles têm semelhanças, né? O senhor perguntou sobre semelhanças, mas o que que eles têm em comum? Além de ser aves, eles podem voar, né? Alguns deles voam. Nem todas as aves voam, característica. Mas as que voam, ponto. Essas voam. Bem, vocês vão perceber mais pra frente que cada um de seus bicos ou de sua coloração de pena é uma característica, certo? E justamente para se adaptar ao ambiente e ao tipo de alimento que eles consomem, certo? Bem, vamos falar agora sobre as características. A gente pode citar algumas delas. As penas, os bicos sem dentes, oviparidade de casca rígida e o metabolismo elevado. Bem, as penas, como eu mencionei anteriormente, é o seguinte. As penas auxiliam tanto no voo quanto na endotermia, certo? Elas auxiliam na manutenção do controle da temperatura no corpo das aves, certo? A gente também tem as características dos bicos sem dentes. A gente tem a oviparidade de casca rígida, justamente a questão dos ovos, que são depositados e são eclodidos mais tarde, né? E tem a questão do metabolismo elevado, que é justamente é, o que auxilia também na questão das penas, né? Eles vão ter uma temperatura elevada do corpo. Bem, aqui vocês podem ver nesse slide que o coração das aves é dividido em 4 câmaras, certo? Sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Temos também a questão do esqueleto pneumático. Mas, professor, o que seria esse esqueleto pneumático? É justamente o esqueleto que possui ar. Ele é mais poroso, ele é oco, ele permite justamente a locomoção das aves em pleno ar, certo? Bem, falamos sobre as características das aves, né? Agora eu vou falar sobre a sua classificação. Nós podemos observar o seguinte: as aves se dividem tanto em ratitas quanto em carenatas. Professor, o que seriam essas ratitas? Seriam justamente as aves que não voam e não nadam. Dois exemplos são as emas e os avestruzes, certo? E a carenata, professor? As carenatas vêm justamente de que as voam ou nadam, certo? Um exemplo das que nadam seriam os pinguins, certo? Elas têm essas características dela, classificação. Mas, professor, carenata vem de quê? Carenata vem de carena. Vocês podem ter visto no ensino fundamental a questão da quilha, certo? Que é o osso onde se prende os músculos que movem as asas. A quilha nada mais é do que o seu externo, certo? Aquele osso que foi adaptado justamente, que ele prende os músculos que auxiliam no voo das asas e movimentam. Ou seja, é justamente uma adaptação da estrutura óssea da ave, certo? Bem, aqui vocês podem observar que há uma asa de um avião, certo? E de um pássaro, asa de um pássaro. Bem, vocês podem observar que são bem semelhantes, certo? Eles desenvolvem a mesma sustentação, o mesmo formato aerodinâmico, certo? Em que isso facilita justamente a planação da ave, a questão da adaptação ao voo em si. Ou seja, vocês podem perceber que tem o empuxo, a sustentação, o peso e o arrasto. Ou seja, mesma direção, ou seja, eles vão em direção
contrária ao vento, por exemplo, justamente a pressão do ar, certo? Sendo constante ou não, ou seja, o fluxo do ar. Bem, e outra característica da adaptação ao voo são os ossos pneumáticos. Falamos que eles são ocos, né? Mas eu não tinha colocado a imagem. Bem, nessa imagem vocês podem observar que ele é cheio de furinhos, né? Essas ramificações aqui auxiliam sendo preenchidas, auxiliam no voo e elas são preenchidas justamente com ar. Esse preenchimento facilita com o peso em si, eles são muito mais leves, auxiliando no voo. Bem, aqui vocês podem observar a quilha, certo? Havíamos comentado sobre ela, certo? Sobre a questão das espécies, sobre a classificação das espécies, ou a classificação das aves, certo? Bem, aqui vocês podem observar que o músculo, certo? Ele justamente é ligado à quilha, essa região aqui, meio azuladas, certo? Em que a musculatura da ave é justamente ligada também às asas, o que auxilia e o que desenvolve a questão também do voo, dando características de sustentação, certo? Você observa o músculo peitoral, supracoracoide e a questão da quilha externa, certo? Bem, nesse slide vocês podem observar o seguinte, a questão da presença dos sacos aéreos. Estes sacos aéreos são estruturas que justamente se enchem de ar, justamente para auxiliar na leveza da ave, certo? Ou seja, ele enche de ar, próximo ao pulmão, o que facilita. É como se fosse uma bexiga enchendo de ar, ou de gás, né? Que auxilia na leveza do animal. Bem, e aqui só recapitulando a questão das penas, você pode perceber assim, a estrutura da pena, como funciona, certo? A questão do hack, a barba, a barbela. Só para reforçar, a pena ela tem uma característica essencial. Não especificamente para o voo, ela auxilia sim, mas mais importante ainda a questão da endotermia, certo? Ou seja, ela auxilia no controle da temperatura do corpo da ave, certo? Bem, vão ser realizadas agora umas questões. Vamos responder agora algumas questões, certo? A fim de fixar o conteúdo. Bem, a primeira questão afirma o seguinte: nas aves, a aquisição evolutiva das penas foi um passo importante para o voo. Cite algumas características que permitiram às aves aprimorar sua capacidade de voo. Pesque pause e tente responder. Bem, vamos lá. A gente sabe o seguinte, que o externo com a quilha foi fundamental, os ossos pneumáticos, certo? A oviparidade, ou seja, são características que auxiliaram o desenvolvimento e a evolução das aves, justamente, certo? Letra B. Além do voo, qual outra função das penas? A gente comentou isso individual também. E a outra função das penas é o quê? É justamente auxiliar na temperatura das aves, ou seja, do calor em si, certo? Segunda questão. As aves e os mamíferos podem habitar em uma grande amplitude de áreas terrestres. São encontrados em regiões de altitudes muito elevadas, assim como em regiões de altas latitudes. As aves e os mamíferos são capazes de sobreviver nesses ambientes por possuírem a letra A, pele queratinizada, letra B, anexos embrionários, letra C, esqueleto ósseo resistente ou letra D, endotermia. Bem, a gente sabe que é a letra D, certo? Endotermia. Mas por que não pele queratinizada? Isso seria impossível para as aves, certo? Os anexos embrionários, isso também não. E os esqueletos ósseos, também não, até porque a gente sabe que o esqueleto em si, ele não é bem resistente, mas ele é oco, certo? Então, resposta letra D. Continuando aqui, a terceira questão. As aves apresentam um grupo bastante diverso. Algumas aves apresentam estruturas essenciais para o voo, como as carenatas. Podemos diferenciar esse grupo das ratitas porque elas apresentam letra A, quilha, letra B, bico, ou letra C, glândulas mamárias, ou letra D, penas. A gente sabe que é letra A, certo? Até porque tanto as ratitas como as carenatas,
elas possuem bico, certo? Glândulas mamárias. Isso elas não possuem, certo? Porque são aves. Aves, elas chocam ovos. Glândulas mamárias é de mamíferos. E a letra D, penas. Elas possuem também. Então, o que diferencia um grupo da outra é justamente a quilha.